Olá, bom dia. Estamos aqui para continuarmos nossas conversas sobre linguagem escrita, este momento que vivemos. Hoje vamos conversar com a poeta Germana Zanettini, que vem conversar com a gente sobre a poesia em movimento, porque tem uma poesia que anda aí pelos lugares, fora do papel, e também edita, enfim, tem uma vivência grande com a linguagem poética. Espera a Germana entrar. A Germana chegou. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Bom dia. Bom dia. Obrigada por você estar aqui, a gente poder conversar. Eu que E, agradeço. bom, Tô vamos lá. tentando deixar o celular aqui paradinho, mas o meu fone, a entradinha do meu fone é embaixo. Então ele não está parando de pé. Entendi. Vou Você ter que não quer ficar tentar fazer sem segurando, eu acho. fone? Eu É que não tem uns uso fone. barulhos aqui. Vamos É, tentar, então. tá. Se ficar muito ruim, você coloca. Vamos ver. Tá Se me ficar ouvindo? segurando uma hora, deixa eu ver, fala um pouquinho de novo. Olá, tudo Oi, bem? faço pergunta. Tá bom? Tá. Colocou aí parado? Então, Melhor, né? qualquer coisa eu tenho fone aqui, porque eu sei como é que é live, né? Do nada começa uma obra do lado, cachorro latir, né? É, Enfim, as qualquer coisas. coisa a gente retoma para o fone. Tá bom. Então, eu sempre falo um pouco do título, porque é sempre, né, pensar qual vai ser o título e tudo mais. Então, eu queria que a gente começasse por aí, né, que a gente falou de ser a poesia em movimento, porque a sua poesia, ela sai muitas vezes aí do papel, esse lugar, digamos, original dela, das redes, né, e vai para o mundo, né, para as ruas, para os ônibus, enfim, você tem uma experiência muito bacana com essa questão da poesia estar em movimento. Queria que você contasse um pouco dessa experiência e por que você acha que a sua poesia o que tem nela que faz com que ela seja essa poesia que vai aí para esses tantos lugares fora do mais comum que seria o papel? É uma boa pergunta, sabe? Ninguém nunca me perguntou o porquê, né, dela ir. As pessoas me perguntam, ela foi e tal. Talvez ela vá porque ela tem uma pegada mais popular também. Ela não é uma coisa só acadêmica e hermética e como é que falaram aquela vez? Hermética e sisuda, né? Uhum. Alguém escreveu uma vez um artigo há uns anos falando isso sobre a poesia, se eu não me engano. Eu acho que ela Ah, é. tem os dois Deu um lados. bafafá, lembrei. Deu, né? Eu não lembro quem era, de verdade, assim, minha memória anda péssima. Mas, assim, eu acho que ela tem um lado, assim, que é a questão de trabalhar mesmo mais a poesia, algumas referências que talvez não sejam acessíveis a quem não é leitor, né? Porque a gente sempre acaba, enfim, puxando coisas de outros autores e colocando uma espécie, como é que o pessoal dos jogos chama easter eggs, né, dos jogos e das séries, umas referenciazinhas aqui e ali que de repente nem todo Uhum. mundo pega, eu acho, né? Mas assim, eu Uhum. acho que ela tem por outro lado, ela tem uma coisa realmente mais popular que eu acho muito bom, assim, porque às vezes as pessoas usam esse termo popular como uma coisa até pejorativa, né, que eu acho péssimo. Uhum. Então, acho que tem coisa assim de pegar, sei lá, ditados populares, de pegar, não sei, de usar uma linguagem mais coloquial mesmo, que eu acho que acho que cabe nesses espaços públicos, digamos assim, né? Não só no livro. E, na verdade, eu acho que eu fiz o caminho oposto. Assim, geralmente as pessoas começam a escrever. Aí lançam, às vezes demoram anos e tal, mas lançam um livro, e depois do Uhum. livro as coisas vão se desdobrando e surgindo
outros canais, né? Eu, na verdade, essas coisas começaram a acontecer com a minha poesia antes do livro. Eu comecei a Uhum. escrever e aí comecei a... Tinha um blog na internet na época que os blogs ainda eram Uhum. lidos, né? O canal, né? E É. aí, agora tem outros canais também, né? Mas na época era blog Uhum. mesmo, né? Blogspot e tal. Uhum. E daí, não sei, começaram a surgir coisas, eu comecei a participar. E aí eu comecei a ganhar alguns concursos e tal, e as coisas foram acontecendo. Então, os meus poemas que estão em ônibus e trens do Rio Grande do Sul foi um concurso que existia, eu acho que nem existe mais agora, porque infelizmente a cultura está de uma maneira Uhum. muito tá sucateada mesmo, mas tinha um concurso anual na Prefeitura de Porto Alegre que selecionava, se eu não me engano, eram 50 poetas e distribuíam esses poemas, um de cada, e distribuíam nos ônibus e nos trens da capital. E esse foi, eu acho que foi o primeiro concurso que eu participei, que eu fui selecionada. E aí outras coisas foram surgindo a partir disso. Então, teve um poema meu que foi para o Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, antes de pegar fogo, né? Vou falar isso. Ah, mas agora E vai reabrir. Tava para reabrir aí antes da pandemia, né? Vai reabrir, tomara. graças a Deus. E aí teve um concurso de camiseta no Rio de Janeiro, que eu participei, daí também venci. Aí teve, sei lá, gente que musicou meu poema, aí teve. Tanta coisa foi acontecendo, e tudo isso foi antes do livro. E aí, Uhum. quando chegou o livro, na verdade, muitas pessoas já conheciam alguns dos poemas, porque eles já estavam por aí, estavam realmente na rua, né? E Uhum. isso eu acho que é muito bacana, assim, eu mergulho muito disso, porque eu acho que a poesia, a literatura, a arte, ela tem que estar mesmo onde as pessoas estão, e infelizmente não é todo mundo que pode estar numa universidade, numa biblioteca, num museu, né? Seria maravilhoso se todos Uhum. tivessem acesso, enfim, condições, tempo, Uhum. se todos fossem estimulados, né, a procurar esses locais, mas a gente sabe que infelizmente não é assim. Então, assim, sei lá, eu já recebi mensagens, pessoas que me acharam, sei lá, no Facebook, que estavam lá no ônibus e leram meu poema e mandaram mensagem falando, nossa, seu poema foi tão, foi tão legal ler o seu poema, eu não estava muito bem naquele dia, e você disse tal coisa, e então, assim, pessoas que eu nem realmente não conheço pessoalmente, né? E eu acho que Uhum. a literatura, a arte está aí para isso, assim, para tocar as pessoas no cotidiano mesmo, né? Uhum. Então, eu sou pela desconstrução, assim, da a desconstrução não, também, mas assim, a democratização, na verdade, né, Uhum. da Uhum. literatura. Então, acho que é Bacana. por isso. Aí, quando eu lancei o livro, então, eu já estava um pouco mais tranquila, porque já várias coisas tinham acontecido, assim, com vários poemas, né? Porque tem essa coisa da gente se descobrir escritor, né? No início a gente nega, fala, não, eu escrevo umas coisinhas aí, mas a gente não se leva a sério. As pessoas começam a falar, não, Uhum. mas peraí, você tem que escrever um livro. Daí fala, não, imagina. Porque eu nunca imaginei escrever, né? Não era isso que eu fazia quando eu era, sei lá, criança, adolescente, sei lá, eu desenhava, eu fazia outras coisas. Aí quando eu Uhum. comecei a escrever, eu negava, né? Tem gente que escreve desde Uhum. criança, que já tem, né, uma mais É. claramente isso assim na vida. Eu não. Então, aí essas coisas me ajudaram a perceber que sim, talvez eu pudesse escrever um livro, talvez eu pudesse levar a sério essa coisa da escrita, né? Uhum. Então, Bacana, porque é uma trajetória bem incomum, né? De fato. Primeiro, essa poesia ela reverbera no mundo para depois ir para o livro. É bacana, né? Como se ela já tivesse uma caminhada até chegar a esse livro. É bem, bem diferente. A Mariana está perguntando se você mora no Rio Grande do Sul. eu moro em São Paulo, eu sou do Rio Grande do Sul, eu moro em São Uhum. Paulo, mas agora eu voltei para cá para ficar com a minha mãe nesse momento de pandemia, porque eu estava preocupada dela se expondo, ela é grupo de risco. Então eu tô Uhum. aqui e assim que for possível eu vou retornar, porque eu trabalho, né, também em São Paulo. Então a gente está Uhum. fazendo agora tudo Online. remoto, né, home Uhum. office, trabalhando em casa. Então a gente continua, mas assim que for possível, eu não aguento mais não poder ver as pessoas, É, abraçar, haja, entende? E haja paciência. até de coisas que Uhum. antes a gente, sei lá, a gente achava chato e cansativo, eu tô com saudade até do lado desse outro lado. Mas está sendo Uhum. bom, assim, eu acho que a gente ainda tem que reconhecer, né, os nossos privilégios. Nem todo mundo tem condições de estar trabalhando de casa,
de estar se Uhum. cuidando um pouco mais, de poder cuidar da sua família, né? Então, a gente não pode nem reclamar, né? No momento em que as coisas do É, jeito que estão, né? Infelizmente. Mas sim, eu sou do Rio Grande do Sul e moro em São Paulo. tá bom. E aí, então, você está falando dessa trajetória aí, né? E aí, quando a sua poesia sai, então, desse mundão aí que ela foi, vai para o livro, o que você vê? Qual é essa experiência outra dessa reverberação dela no livro, né? Como é que foi essa experiência? Qual a diferença dela estar por aí, solta, livre, né? Em vários lugares, você pôde experimentar, como você estava falando antes, museu, ônibus, trem, que é uma coisa que pouca gente pode ter essa experiência, né? Que deve ser muito bacana e para o livro? Como é que você vê, no seu caso e de modo geral, né, esse universo aí da poesia que está dentro do livro, nesses lugares mesmo que você estava falando, onde esses livros podem circular, e essa outra experiência dela de maneira mais popular, mais geral? Então, o livro, eu acho que para quem escreve o livro, acho que não tem muito como fugir do livro, assim. Primeiro porque eu acho que é um desejo pessoal mesmo, assim, de você pegar na mão. Ó, eu tô com ele aqui, inclusive. Bem lindo. Essa foi a primeira Mostra edição. ele um pouquinho mais alto para as pessoas verem, que é bem bonito, aí, eletrocardiograma. É bem bonito nessa edição. Uhum. Essa é a primeira ainda, agora ele está na terceira tiragem, agora ele ganhou um selinho, porque ele ganhou um prêmio da Academia Rio Grandense de Letras, no ano Uhum. que ele foi lançado e tal. Mas assim, eu acho que o livro é uma realização mesmo, né, pessoal, de quem escreve, assim, é bacana, você pega na mão, você abre, você cheira, Uhum. entende? Eu acho que não tem muito como fugir. Não conheço pessoas que não queiram publicar um livro a partir do momento em que elas assumem que escrevem, né? Eu acho que a maioria quer. Mas, então, assim, foi muito bacana, assim, mas é diferente realmente a relação, assim, né? Porque aqui cada um vai pegar e vai ter a sua interpretação e o livro ele é silencioso, né? É muito engraçado isso. Ele não te diz nada, mas ao mesmo tempo ele te diz tudo, né? Mas eu acho que ele te deixa ouvir a tua própria voz, né? Ele tá ali te dizendo várias Uhum. coisas, mas é o teu olhar que vai dar o sentido, né? Por isso que às vezes a Uhum. gente escreve uma coisa e daí vem uma pessoa e fala, nossa, aquilo que você escreveu eu interpretei tal coisa, e você pensa, nossa, eu nunca dei essa interpretação. Que bacana que Uhum. vem esse outro olhar e completa, né? E dá mais sentido. Mas assim, foi uma experiência linda, assim, eu fiquei super nervosa na época também, porque, Uhum. né, primeiro livro e tal. Mas eu também gosto muito desse outro lado, dos meus poemas estarem nas ruas. Por exemplo, ano passado, ou retrasado, estava passando pela Paulista no dia da Marcha das Mulheres, né, no 8 de março, e eu me deparei com o meu poema num cartaz, assim. Que eu tenho um poema que Gosto. viralizou uma época lá no 8 de março que eu escrevi, ganhei até hater por causa daquele poema, principalmente depois da eleição do Bolsonaro, agora eu tenho mais haters ainda. E aí eu vi umas meninas Dizem que você só faz sucesso quando você tem hater. então, tomara que seja por aí. Aí eu vi umas meninas com o cartaz com o meu poema, e elas nem sabiam que eu tinha escrito aquele poema, provavelmente elas não me conheciam. E eu fiquei muito feliz, porque é isso, eu acho que se aquilo ali está servindo, né, para alguém, se está tendo alguma utilidade. O Leminski dizia que a poesia é um inutensílio, né? E eu acho que é também. Mas a gente encontra, né, Uhum. utilidade. Eu acho que as coisas que a gente mais valoriza não têm uma utilidade clara, né? As coisas que são mais importantes para a gente, né? Não Uhum. sei, até falando de sentimentos, o amor, então a gente não sabe claramente para que serve, né? Não tem essa Uhum. relação de utilitária mesmo. Mas aí quando eu vi aquele poema lá, eu falei, gente, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é por isso que eu escrevo, assim. Que aí estavam lá as Uhum. meninas lutando, né, por igualdade, enfim, por tudo que a gente luta sempre aí, as mulheres desde sempre. E eu jamais imaginei que isso fosse acontecer, né? Assim, até já Uhum. tinha visto fotos, já tinham me enviado de manifestações em outros locais, mas eu nunca tinha visto acontecendo ao vivo, né? Uma live da vida real. E foi muito bacana, daí eu acho que justifica tudo. Mas o livro, eu acho que ele sempre vai ter, né, claro, o seu lugar, assim. E que bom, né? Apesar da gente estar nesse mundo digital, com e-book, né, com tudo isso, o livro ele continua
eu acho que ele não vai perder o lugar dele, né? A gente sempre, Uhum. um livro que a gente gosta muito, a gente quer ter ele fisicamente, né? A gente quer guardar, abrir, mostrar, fazer anotação, sei lá, né? Dormir Uhum. com ele, às vezes lendo É, do lado da o cama, prim- então. a primeira vez, todo primeiro dia, quando ele chega livro novo meu, eu durmo com ele. Eu ando no carro, ando no bolso. Tem até um poema Tem que eu uma falo que semana. eu tenho um poema que eu falo que eu dormi com um Leminski de outra pessoa, porque tinha me emprestado. Eu falo, ai, dormi com o seu Leminski, tipo, traição, né? Eu dormi com o seu Leminski, nem foi com o meu Leminski. A Maria Paula disse que seu livro é lindíssimo e quando que ela quer, falou que a pergunta que não quer calar, quando vem o próximo? E aí eu vou pôr com a outra pergunta dela, que o que seria da vida sem poesia, né? Seria o quê? Só um conjunto de utilidades. Então, Eu acho que a vida já é muito utilitária, né? A gente já tem muitas obrigações. é, Enfim, eu acho que seria, para mim seria um fardo a vida sem poesia, assim. Eu acho que cada um tem os seus meios de tornar a vida um pouco mais leve. E quando, na verdade, é leve não é, né? Porque em alguns momentos torna mais leve, outros momentos eu acho que torna até mais pesada, mas é um peso que acaba dando uma força pra gente, sei lá. Eu acho que cada um tem os seus canais, não necessariamente precisa ser a poesia, né? Mas a gente precisa de algumas coisas que acho que nos ajudem a viver mesmo, né? Não estou dizendo que a poesia salva, não é nada disso, né? Mas eu acho que nos ajuda a viver. E eu acho que para mim seria terrível, assim, uma vida só de obrigações e, enfim, não sei, assim, eu acho que eu não conseguiria. Desde criança, assim, que eu procuro me refugiar nas coisas que eu gosto, na literatura, na arte, e isso sempre me deu muita força, assim. Então, desde antes de eu saber o que era poesia, que quando eu era criança eu pegava os livros da escola, ficava lendo letras de música que traziam os livros de português e literatura, e alguns poemas também que tinha, e eu já adorava, eu nem sabia direito o que que era, e depois que eu fui entender que poesia era legal mesmo, eu lembro, foi no dia em que o Mário Quintana morreu. Porque no Rio Grande do Sul, né, o Mário Quintana, não só no Rio Grande do Sul, mas principalmente, né, ele é tido como um dos maiores poetas e tal. E aí ele morreu, acho que eu tinha uns 9 ou 10 anos, e apareceu na TV, assim, a morte dele e tal. E aí apareceu um poeminha, uma quadrinha dele, se eu não me engano. E aí eu ouvi e eu falei, gente, poesia pode ser legal. Porque, né, criança, pequena, fala, nossa, poesia. E era assim, o poema, era com X se escreve xícara, com X se escreve xixi. Não faça xixi na xícara. O que irão dizer de ti? Nossa, que fofo. Ele é Nossa, daí todo. eu fiquei, tipo, ai, Quintana Pode zoeira, falar xixi, né? Pra criança, né? Uma coisa. piada, pode. Aí eu falei, legal esse negócio de poesia. Eu acho que foi aí que eu comecei a realmente perceber que eu gostava daquilo. Eu não sabia ainda direito o que era, mas eu gostava, né? Então, A eu acho que Maria foi Paula isso. falou que poesia é vida não, Claudinei falou que poesia é vida e que sem poesia a vida tem menos graça, é isso que eles estão falando aqui. Ela tinha te perguntado quando que vai ter o outro livro, a Maria Paula perguntou também, quando que vai sair o próximo. Ai, gente, eu não faço a menor ideia. Ainda mais nessa época maluca que a gente É. está vivendo. Até porque, assim, eu não sou daquelas pessoas que escrevem e têm claramente o que querem fazer. Então, assim, tipo, ai, no próximo livro vou fazer um projeto sobre tal coisa, tal temática. Eu acho fantástico quem consegue trabalhar dessa maneira, organizar, sabe, claramente o que quer. Esse meu primeiro livro, ele é resultado das coisas aleatórias que eu fui escrevendo desde que eu comecei a escrever, que foi lá por 2011, eu acho. Porque antes eu Uhum. realmente não escrevia. E aí as coisas foram, eu fui guardando, né? Mas assim, tem coisas realmente muito aleatórias, que depois, na hora de editar o livro, né, junto com a editora, eu fui pensando em linhas temáticas para organizar esses poemas e tal. Mas assim, eu não consigo trabalhar dessa maneira, assim, né? Com tão claramente organizar as coisas. Então, assim, eu tenho escrito algumas coisas, mas a minha produção, assim, é bem
bissexta, sabe? Assim, eu às vezes eu fico um tempão sem escrever e às vezes eu escrevo algumas coisas assim muito rápido, depois fico um tempão de novo. Então eu não Uhum. faço ideia. Assim, eu tô guardando já algumas coisas. Já me perguntaram isso em outros momentos, eu sempre falo que eu não sei. Mas quando Uhum. eu achar que tem uma quantidade razoável de poemas que dá para formar um livro, ou de repente, às vezes quando vem um poema novo que, né, por algum motivo te desperta alguma coisa, aí tu pensa, não, peraí, acho que agora o livro já dá para fazer, né? Então tem algumas coisas que te tocam e te fazem perceber que de repente já dá para lançar, né? Mas por enquanto Uhum. ainda não sei. Vamos ver. Tô guardando, tô reagindo, né, aos acontecimentos. Acho que todos nós estamos um pouco. Eita, deu uma travadinha aqui. É, voltou agora, né? Voltou, voltou. Você falou que está reagindo aos acontecimentos, estamos todos, né? E que acontecimentos? Quando você Nossa, é falou dessa. tudo. É, tá, ficou meio travado, vamos ver se melhora. Quando você falou é, de lançar, né, o livro, antes esses poemas eles tinham uma vida própria e estavam por aí, solitários, indo para lá e para cá. E aí, quando você vai pôr num livro, eu acho que é bacana falar isso, porque eu acho que muita gente não tem essa noção, né? Você falou de linhas narrativas e tal, né? Como é que é? Eu queria que você contasse um pouco na hora de escrever um livro de poesia, né? Muitas vezes já está escrita poesia e você tem que organizar essa poesia. Como é que é buscar essa espécie de. É uma narrativa que você busca? Que tem aí nisso de colocar uma poesia antes ou depois da outra? Como é que se constrói? Porque normalmente quando você escreve um livro, você vai escrevendo um livro, né? Poesia é uma outra. Livro de poesia tem uma especificidade, né? Queria que você falasse um pouco isso. Então, eu acho que tem muito, acho que tem um processo muito intuitivo aí, pelo menos para mim, assim, desde a escrita também, na verdade, mas para a gente organizar o livro também. É claro que a gente tenta seguir geralmente uma linha temática, então assim, sei lá, poemas que falam de amor, por exemplo, poemas que Uhum. são mais não sei, existencialistas, refletem sobre a vida e tal, poemas de fossa, não sei. Então, assim, a gente tenta não deixar tudo misturado, assim, a gente tenta dar uma sequência. Mas, às vezes, você quer deixar tudo misturado também. Então, assim, não tem uma regra para um livro de poesia. Às vezes você quer justamente levar o leitor pela mão e quer que ele passe por poemas que têm, enfim, sentidos completamente opostos. Então, assim, depende muito da experiência, eu acho que de leitura que você quer dar para o leitor. Mas um livro de poesia, muitas vezes, ele não é lido do início ao fim, né? Na ordem, de Uhum. cabo a rabo, né? Assim, começa lá na introdução e vai. Muitas vezes a pessoa abre o livro no meio, assim, lê um poema e fecha, sei lá, tipo um oráculo, né? Tem muita gente que fala que faz assim. Ou começa do fim, ou lê um aqui, depois lê outro ali, depois volta e fala, não, esse aqui é aquele que eu já li. Aí pula. Então, assim, a gente não tem muito. A gente acha que tem controle, né, às vezes, sobre o leitor quando a gente faz um livro, né? A gente pensa, ah, não, ele vai olhar isso daqui, ele vai achar talvez tal coisa, mas a gente não sabe muito bem, essa é a realidade, eu acho. Então, Uhum. assim, eu gosto de fazer uma divisão temática, mas não necessariamente no livro inteiro. Tem alguns poemas que, por algum motivo, você olha e fala, não, esse aqui ele tem que abrir o livro, sabe? Não sei, você sente, assim. Esse aqui, para mim é mais fácil pensar no que vai abrir e no que vai fechar. Aí depois que eu No consigo meio. visualizar isso vai abrir com tal, vai fechar com tal. Aí o meio é um pouco mais tranquilo. Só que o meio, na verdade, né, não tem o que abre, tem o que fecha, o resto não é tudo meio, né? Claro, tem esse caminho que o leitor vai percorrer. Mas como eu sei que o leitor também é muito rebelde, isso me deixa feliz. Então ele não vai necessariamente Fazer seguir, como é né? que você quer, né? Traçou. Exatamente. Então, eu acho que o livro de poesia, eu acho que ele é mais intuitivo no processo de tanto de escrever, porque as pessoas podem fazer como eu fiz, né? Quem escreve pode fazer aleatoriamente. Tem gente que pega poemas, inclusive, de épocas diferentes da vida, né? A minha escrita ainda é muito recente, mas sei lá, tenho amigos que escrevem, sei lá, há 30 anos e falam, ah, agora que eu tô, sei lá, no meu 10º livro, eu peguei um poema que eu escrevi lá na minha juventude, que ainda não tinha entrado em livro nenhum, e eu achei que agora ele cabia nesse aqui. Eu falo, nossa,
que demais, assim, porque é uma percepção que às vezes o próprio poeta mesmo é que só ele consegue perceber, né? Depois, sei lá, um leitor vai ler, um editor e vai falar, nossa, tem tudo a ver, mas assim, da onde que ele conseguiu fazer aquela relação, né? Tendo ali já uma produção tão vasta. Então, eu acho que tem muito de intuição nesse processo. Assim. Na verdade, eu ainda estou começando, né? Isso são as minhas impressões agora, mas também eu acho que também é uma coisa muito particular. Então, eu sei que tem gente que é muito metódica, que fala, não, o meu próximo livro vai ser sobre tal coisa. E vai e escreve, sei lá, 100 poemas sobre a mesma temática. E cada poema diz algo diferente e fica maravilhoso. Então, assim, cada um tem uma maneira de fazer, né? Uhum. Assim, por isso que é bacana, né? O José Neto falou que a Clarice dizia que não era escritora porque ela só escrevia quando tinha vontade. A Clarice adorava falar essas coisas, né? Mas... escritor, se a Clarice dizia que não era, né? Esses dias eu tava vendo isso mesmo, essa declaração dela. Então, acho que talvez por isso também que eu tenha demorado a assumir que eu escrevia, porque ainda mais que eu fiz letras, quando eu fazia letras, aí é que eu não escrevia mesmo, porque a gente aquele peso, né? Não, tantos autores maravilhosos e intelectuais que estudaram esses autores, se debruçaram sobre as obras e analisaram. Então, assim, eu realmente nem imaginava escrever, porque eu falei, quem sou eu no mundo, no meio dessas pessoas tão maravilhosas? Aí depois a gente pensa, também, né, tudo bem, né? Vamos lá e se É o que eu falo até para os alunos, Clarice já escreveu e tal, mas o que você vai escrever, só você vai escrever. Nem ela poderia escrever, né? É um pouco por aí. Exatamente, é isso. O Marcos Lizardo, ele perguntou para você se é um movimento, digamos, consciente ou inconsciente essa escrita da poesia, se você trabalha mais, se isso vai mais para o consciente ou para outro lugar, né? E se você já se sentiu fora de tudo escrevendo poesia ou dentro de tudo, como é que é esse processo? Nossa, pergunta do Marcos. Eu acho que a semente, digamos assim, ela é inconsciente, assim. Quando eu vou começar a escrever alguma coisa, eu não penso assim, nossa, preciso escrever sobre tal coisa. Não. Até se eu fizer isso, não vai ficar muito legal. Eu até posso fazer. As pessoas já me perguntaram: você escreve por encomenda sobre tal tema? Eu sei que tem pessoas que fazem isso, né? Mesmo com poesia. Eu posso até tentar, mas eu acho que não vai ficar tão bom quanto se eu fizesse de maneira espontânea. Então, assim, a escolha, ela é inconsciente. Não sei como se dá, não faço ideia, uma boa pergunta, assim. Às vezes eu acordo com um trecho de um poema novo na cabeça, ou, sabe, o início ou o fim. Muitas vezes eu começo pelo fim também. Aí, a partir daquilo ali que veio de maneira espontânea, que eu realmente não sei como, aí eu começo a trabalhar de maneira mais racional, né? Aí não, peraí, vamos dar uma lapidada, vamos ver se tá bacana esse verso, vamos trocar essa palavra por outra. Mas eu acho que a essência mesmo do poema, ela é inconsciente. Uma vez eu vi uma conversa da Marina Colasanti, e ela disse que isso que a gente acha que é inconsciente e tal, né? Que a gente não faz noção de como que acontece, que às vezes as pessoas falam, nossa, você acorda com coisas na cabeça, que maravilha, que mágico. Ela diz que às vezes, é resultado de anos e anos, né? De leitura, de vivência mesmo, né? Então, as coisas não vêm prontas, né? Às vezes leva uma vida inteira para você elaborar aquilo, mesmo que de maneira inconsciente, e aquilo vira à tona, né? Então, eu acho que eu acredito muito nisso, assim, tudo que a gente lê e vê e acontece com a gente e vive, né? Às vezes aquilo ali tá lá dentro, por anos e anos, de repente, ali sendo trabalhado de alguma maneira, e um dia aflora e você fala, nossa, que lindo que veio na minha cabeça, mas não é resultado de nada, né? Mas realmente eu trabalho assim, eu preciso dessa centelha aí inicial que aparece realmente, assim, de alguma maneira. Às vezes, sei lá, às vezes eu tô tomando banho e vem uma coisa e eu falo, nossa, é isso. Mas aí depois a gente tem que dar essa trabalhadinha, né? Às vezes não muito, né? Às vezes já vem uma coisa realmente mais que já tá mais quase que finalizada, mas às vezes você fala, nossa, a ideia tá legal, mas essa forma não tá bacana. Aí fica um tempo até trabalhar de maneira mais consciente as palavras, né?
Uhum. Então, eu não sei É como porque é para os outros poetas, mas comigo costuma ser assim. Porque, na verdade, a gente não pensa que o inconsciente faz parte do consciente, né? Ele não é uma coisa que está pairando, né? E esses momentos que você falou são interessantes, porque são os momentos até que em análise tudo se fala muito, né? Que é o sonho, que é o banho, porque tem a questão da água, enfim, são momentos em que essas coisas elas vão fazendo sentido, elas vão se moldando, né? Mas é um processo que tem que estar ligado ao consciente, tem que estar ligado àquilo que você está fazendo, né? Você está ligado, você está escrevendo, você está pensando. E aí tem esse outro lugar que faz parte do mesmo, né? É um processo muito louco, né, Germana? Eu lembro que eu nunca pensei em escrever poesia, escrevo também poesia há pouco tempo. Tem 3 livros lançados, porque eu adoro lançar livro. Mas quando eu comecei, eu pensei assim, nossa, mas esse é um jeito, não vai parar, sabe assim, de olhar, sabe? É um outro jeito, parece que abre um negócio na sua cabeça, né? E você olha, né? Eu olhava, sei lá, uma pedra, a pedra, não sei, eu falei, gente do céu, você não vai parar o livro, não sei o que lá, a folha. Eu falei, que é isso? Eu comecei a ficar meio. Sabe quando você aprende a escrever, a ler? Meu filho falou um dia pra mim, mãe, eu olho para as letras e não consigo agora, eu não consigo não ler. Ele ficou meio chocado. A poesia para mim foi assim. Como é que você vê isso? É um pouco assim, um jeito diferente de olhar o mundo, assim, quando você escreveu poesia também? É uma forma de coisa que você olha e já vai lapidando de outro jeito? Como é que é esse olhar para o mundo quando se escreve poesia para você? Como até hoje eu só escrevi poesia, exceto textos de trabalho e coisa assim, né? Enfim, na época da faculdade, agora trabalhando. Na verdade, eu sempre trabalhei com escrita, mesmo quando eu não estava trabalhando com escrita, porque eu sempre acabava ficando com a tarefa de escrever alguma coisa, ou até de revisar algo que alguém tinha escrito. Então, mas assim, de textos autorais mesmo, né? Que a gente faz por prazer e não por necessidade. Eu ainda tô só na poesia. Até tô meio que arriscando uns contos curtos agora, mas eu acho que essa é interessante isso que tu falou, porque eu acho que é assim mesmo. A gente começa a ver as coisas de uma maneira diferente. Só que eu acho que eu sempre tive esse olhar, assim, pensando agora, refletindo com a tua pergunta. Porque para mim, por exemplo, é um pouco difícil de escrever prosa. Porque a prosa, você não, né, não vai ficar o tempo todo ali com o olhar sei lá, poético, lúdico, estranho o tempo. Claro, tem autores que fazem isso de maneira maravilhosa, mas sem fugir da prosa, né? Sem fugir, assim, do que o gênero exige, né? Mesmo que você seja uma. A Clarice, eu acho que ela é poética o tempo inteiro, por exemplo. Mas ela tá no gênero dela, que é a prosa. Mas ao mesmo tempo ela é muito poética. Só que como eu não sou uma Clarice, eu fico muito nesse olhar poético e tal. E daí eu vejo, gente, eu não tô fazendo prosa. Então, quando eu vejo, às vezes eu tô rimando um texto em prosa e eu acho, ai, nada a ver, isso aqui não é poesia. Então, assim, eu acho que eu sempre tive esse olhar, assim, meio maluco. E a poesia me abraçou nesse sentido, falou, vem cá, vem ficar com a gente aqui, que aqui você pode ter esse olhar maluco e vai até te ajudar. Mas eu não sei, não sei de onde que Sempre vem esteve isso. aí, talvez, né? Eu acho que sim, essa coisa também até do humor também, que eu gosto bastante na poesia, sabe? Mas eu acho que eu tô tentando também não me acostumar, né? Porque a gente gosta de ficar nos nossos lugares de conforto, né? Então, assim, eu gosto de escrever poesia, eu tenho essa tendência, então vou só fazer isso. Então, agora eu tô tentando ir para o lado da prosa, até para experimentar um pouquinho e para aprender também, né? Mas é muito legal te ouvir falando de quando você começou a olhar as coisas com poesia, com o filtro, né? Com a lente da poesia. Eu Muito fiquei nervosa. bacana. A Maria Paula está dizendo, e a gente ganhou um presente com esse olhar maluco, não percam esse olhar, por favor. Não é uma Ai, escolha, né, Germana? Não, obrigada. nem é uma escolha. O Rei de Copas, aqui, Reis de Copa, perguntou se você tem algum estranhamento quando você olha para algo que você escreveu antes, para poesias antigas, para outros textos de outros tempos. Então, eu não tenho coisas muito antigas, né? Que eu falei que não faz tanto. Agora já faz uns 10 anos, né? Praticamente que eu escrevo. Agora acho que eu já até falo, nossa, eu escrevo há 10 anos. Mas não tenho coisas assim, ai, sei lá, da minha infância, da minha adolescência, como eu acho que a maioria das pessoas que escrevem tem, assim, né? Diários, não sei. Mas, sim, e eu acho que esse olhar que a gente tem, às vezes, de estranhamento, quando passa um tempo, né, quando tem essa distância entre o tempo que você está lendo e o tempo que você escreveu,
eu acho que ele não é só necessariamente, ele não só acontece com a distância e tal, mas depende muito do que você está vivendo no momento e do seu olhar naquele dia, sabe? Assim, às vezes eu olho, geralmente eu sou muito autocrítica, né? Isso até é bom e é ruim, né? Porque é bom porque você pensa, não, peraí, não tá bom ainda, vamos, né, vamos melhorar isso daqui. Ou, não posso ainda lançar um livro, preciso ainda ter mais poemas e poemas melhores. Então é legal porque você exige, né, de si próprio um certo nível, não sei, assim, né, de qualidade. Alto Mas nível. também é bacana porque você, às vezes, você deixa de fazer algumas coisas, você se limita muito, porque você fala, não, isso daqui não tá bom, sabe? E é óbvio que a gente tem momentos em que a gente se lê com um olhar um pouco mais afetuoso, até mais generoso, depende muito também do dia em que você tá. Às vezes você tá super de bem com a vida, você lê e fala, nossa, que bacana. E às vezes você olha e fala, nossa, que lixo, sabe? Como que eu escrevi isso, sabe? Então tem muitas coisas envolvidas aí, porque quando a gente lê o que a gente mesmo escreveu, a gente não tem aquele distanciamento. E não estou nem falando de distanciamento temporal, assim, a gente não consegue sair de dentro da gente mesmo para conseguir, né, ler o que a gente escreveu com outros olhos, né? Por isso que é muito bacana isso de mostrar para as outras pessoas, né? Principalmente se você quer escrever um livro, né? Mostrar para pessoas que você acha que gostam também e que entendem do assunto, e editores também, porque você está tão imerso dentro de você mesmo e do que você escreveu que é difícil você ver as coisas de um jeito diferente. Então, eu acho que a crítica é muito bacana por isso, né? Ela te tira de dentro de ti própria e fala, não, peraí, realmente, olha só, ia ficar muito melhor se eu não sei, trocasse essa palavra aqui, porque, sei lá, eu já repeti essa palavra muitas vezes, que é um erro, não sei se é um erro, né, mas enfim, é uma coisa comum. Às vezes o poeta, ele quer repetir, né, ele tem essa intenção de repetição mesmo, para deixar ali aquela ideia mais forte, mas às vezes é porque ele não percebeu que ele repetiu 3 vezes a mesma palavra, sei lá, nas mesmas, uma estrofe embaixo da outra. Aí você fala, não, realmente, por que eu fui fazer isso aqui? Não era intencional, não era para repetir. E aí uma pessoa te mostra e tu consegue ver, mas tu mesmo, sozinho, às vezes, te lendo, tu, sei lá, de repente nunca vai perceber aquilo ali, ou vai demorar muito tempo, né? Então, não sei se eu respondi ou se eu mais compliquei, mas. Eu acho que Gente, as sim. perguntas são muito boas. Eu nunca participei Né? de uma live de perguntas tão boas, de verdade. Eu tô aqui, eu quero falar com a minha psicóloga, eu vou ligar e falar, gente, olha as coisas. É um público bacana, atento. É, E tu também é uma ótima professora. Nossa. obrigada. A ideia não é entrevistar, é conversar, né? Talvez a diferença seja essa. É A, verdade. a Cida falou que ela tem esse olhar de estranhamento para as coisas que ela mesma escreve de antigamente, que antes ela fazia poemas enormes, depois ela foi aprendendo a podar as palavras. Acho que comigo aconteceu isso também. E a Mariana, a Cláudia, elas querem ler poesias suas. Acho que é só entrar nos seus perfis, né, Germana? E o livro também, acho que você podia falar qual é a editora, como é que é. Eu normalmente faço isso no fim, mas elas estão perguntando agora, vamos pôr aqui no meio. Oba! Qual é a editora e como é que elas podem ler poesias suas. Acho que entrando no seu perfil, você sempre coloca poesias, né? Na Então, eu não tenho, assim, uma... Eu não sou muito assídua, assim, né? Como eu falei, eu tenho uma produção que não... Eu sei que tem gente que alimenta os seus perfis todos os dias. Até esse é um motivo pelo qual eu não tenho uma página. Já me falaram assim, no Facebook faz uma página dos seus poemas e tal. Eu tenho só um perfil pessoal e lá eu posto aleatoriamente, assim, de acordo com o que eu fiz ou não. Porque uma página é uma coisa que, pelo que eu entendo, exige uma alimentação mais constante. As pessoas falam, se você deixa de postar por poucos dias na página, você já perde seguidores e não sei o que. Tem todas umas métricas e não sei o que. E aí eu até falei, gente, eu não tenho condições de ficar alimentando algo meu com conteúdo próprio o tempo inteiro, né? Mesmo que não seja só conteúdo próprio, mas assim, você tem que, com uma certa regularidade, com uma certa frequência, ficar oferecendo conteúdo novo. Então, por esse motivo, eu não tenho uma página, eu tenho só o perfil pessoal, mas é Germana Zanettini no Facebook, pode me adicionar, me seguir, e aí lá eu vou postando assim, sem nenhum compromisso. E o livro, né, gente?
eu mostrei antes, que tá, inclusive, foi uma ótima hora para falar sobre isso, porque ele tá com desconto agora na editora, porque a editora tá com uma nova sistema de precificar os livros e tal, e como ele completou 3 anos, então agora ele tá um pouquinho mais barato, eu acho que ele tá por R$ 26, ele custava quase 40, então tá uma promoção boa. E a editora é a Laranja Original. Então, se entrar no site da Laranja Original, que é laranjaoriginal.com.br, e procurar pelo meu. Ou joga no Google o meu nome, Germana Zanettini, e o nome do livro, que é Eletrocardiodrama, gente. Não é grama, não é o exame médico, é eletrocardiodrama. É uma coisa um pouquinho mais dramática. Mas aí, assim, ó, nesse coração aqui da capa, que foi um amigo meu que desenhou, eu pedi para ele colocar esses pássaros. Não sei se dá para ver aqui. Agora que você falou, dá. Então, assim, tem o drama, mas tem essa leveza também. Aquelas marqueteiras, né? Tentando vender o peixe. Você tem que tentar vender o seu peixe. Então, assim, tem o drama, mas tem esses pássaros que, né, meio que tentam também dar essa leveza. Então, acho que tem os dois lados no livro. Tem o peso, mas tem a leveza. Então, se você jogar no Google o meu nome, Germana Zanettini, e o eletrocardiodrama, eu sei até que ele está em outros sites, porque agora a internet, né, virou um grande marketplace, puxa as coisas daqui e dali, então ele tá na editora. Eu acho que o valor mais barato realmente está no site da Laranja Original, se eu não me engano, tá R$ 26. E aí tem um fretezinho que também não acho que é R$ 6 ou R$ 7. Mas aí eu sei que ele tá até em lojas americanas, Magazine Luiza, essas coisas que acontecem, né? As pessoas tipo, como é que seu livro tá na loja sei lá, de eletrodoméstico? Eu falo, não sei, né? A internet tá na Amazon também. Mas eu acho que agora tá valendo mais a pena comprar direto na editora, tá em promoção. Tá bom. A Isilda falou que adorou o título e o Claudinei falou que o livro é belíssimo. Ai, obrigada, tá aqui, agora que eu vi, querido. Gente, eu sou péssima de ficar falando e lendo, eu fico completamente Não, mas alienada. a ideia é exatamente não fazer isso, porque quem quer ficar fazendo isso não consegue conversar, né? Porque fica. Aí eu já estou acostumada aqui a fazer, eu vou fazendo essa mediação, a ideia é essa. Eu queria que você falasse um pouco de um outro trabalho que você tem também, que é o trabalho de edição, né? Que é junto, que tem a ver com a escrita, mas que vai, digamos, para o outro lado do balcão. Né? Como é que esse trabalho de edição? Como é que isso impacta na sua escrita? Se você já pensou, refletiu sobre isso também? E como é que esse trabalho de editar, né? Você falou um pouco como o editor pode ajudar, esse outro olhar, esse olhar de fora. Como é que é ter esse olhar de fora para o trabalho de outras pessoas? Enfim, como é que é esse trabalho sendo escritora e editora? Eu acho que é bem diferente, assim, eu acho que tem uma chavezinha no cérebro que liga e desliga, sabe? Porque no trabalho, eu sou muito chata, assim, eu sou de ficar pegando cada coisinha e questionando o autor, e sabe? Mas, ao mesmo tempo, também tem um olhar poético, assim, eu tento não ser uma poeta que está editando, porque a gente tem que fazer aquele papel de advogada do diabo também, né? A gente não pode só se levar, ai, nossa, isso aqui tá lindo. Mas daí você vai ver, não, mas peraí, esse ponto aqui, por que ele tá aqui? Se você só apontou aqui, sabe? Então, assim, você tem que manter aquele encantamento que você tem pela poesia, porque eu edito muito poesia, não só poesia, mas eu acho que principalmente poesia. Então, esse encantamento de uma pessoa que sempre gostou de ler poesia, né? Muito antes de ser poeta, eu era leitora de poesia, né? Então, isso é bacana de manter, e é legal manter também esse olhar poético. Eu acho que a coisa que eu falei da intuição também ajuda muito, inclusive no processo de edição, mas tem que ter também aquela coisa de ficar percebendo todas as minúcias ali, ficar, né, questionando e vendo, será que não ficaria melhor assim? Se você subir essa estrofe e fechar com essa daqui, então... Você chega a fazer esse tipo de... Você vai na minúcia ali. Mas você, por exemplo, seleciona também autores para editora? Então, quando você vai falar com ele, você já gosta, já conhece aquilo ou não necessariamente? Depende. Eu trabalho numa editora, né? Não sou dona de uma editora. Talvez se eu fosse dona, fizesse diferente, não sei nem. Mas assim, eu trabalho numa editora com outras pessoas também. Então, a gente recebe trabalhos que já foram selecionados e a gente recebe alguns também para a gente ajudar a selecionar. Então, é muito relativo. Às vezes chegam coisas que
já foram selecionadas e eu vou fazer, né? Uhum. Independente da minha escolha ou não, porque trabalho é trabalho, mas no geral eu costumo gostar das coisas que a editora seleciona, então não tenho problemas, não costumo ter problemas com isso, mas às vezes tem algumas coisas que eu seleciono também, ajudo a selecionar. E a questão de selecionar é complicado, né? Porque você Tem muita sente de gente boa. alguma maneira. Hã? Tem muita coisa também boa, né? Selecionar também é uma coisa meio cruel, né? E Meio difícil. assim, também tem outras questões, tem questões do mercado, tem coisas que, por exemplo, a editora não faz, ou não faz mais, ou agora está fazendo. Então, às vezes o livro é bacana, o conteúdo é legal, mas não é o perfil da editora, ou a editora não quer mais, enfim, publicar esse tipo de trabalho por um motivo ou por outro. Então, às vezes eu indico, se eu consigo, assim, falar, de repente você procura tal editora, que eu acho que é mais o perfil deles, né? Mas Uhum. é meio complicado, assim, essa função de ficar, né, no júri, digamos assim. Uma vez, antes de eu trabalhar na editora, eu participei de um júri de um prêmio de literatura do Rio Grande do Sul, que primeiro eu ganhei o prêmio num ano, aí no outro ano me chamaram para ser uma das juradas. E é muito doido, porque é claro, na maior parte dos momentos é muito claro o que você seleciona, assim, para mim pelo menos é, assim, eu tinha recebido um caderno lá com cópia, assim, desta grossura, com muitos e muitos poemas, e era muito claro aqueles que saltavam, assim, para mim. Mas aí depois a gente se encontrava com os outros jurados e cada um tinha um olhar, né? E aí era muito bacana, porque nessa troca a gente ia chegando realmente nos vencedores, né? E o processo de edição é um pouco assim também, né? A gente troca com os colegas e tal, mas tem muita coisa também individual. Então, às vezes eu tô cuidando de um livro sozinha. E aí enfim, é só eu comigo mesma, mas eu sempre falo muito com o autor, né? Então, Uhum. eu não sou daquelas editoras que cortam as coisas e devolvem tudo cortado e falam, ó, é Ah, assim, que eu já ouvi que histórias bom. assim, a gente sabe, né? E chega, não, esse aqui sim, não, entende? Assim, quando eu passo uma edição para um autor, eu sempre gosto de encontrar ele e realmente discutir poema por poema, assim, sabe? Não Uhum. gosto de chegar e falar é assim e pronto. E às vezes, quando você ouve a história do porquê que está escrito assim, porque às vezes você não percebe aquela intenção inicial do porquê que fez tal coisa, porquê que repetiu aquela palavra, por exemplo. E aí você conversa e você consegue entender e se justifica, né, o porquê de algumas coisas que a princípio podem parecer que não estão muito boas ali. E aí você conversando com o autor, você consegue chegar, às vezes, numa forma que seja um meio termo entre o que ele queria, o que você propôs, ou às vezes o autor ele consegue Vamos vencer. te, te convencer e dizer, não, é porque da edição ele fala, não, realmente faz sentido, beleza. Então, assim, não sou aquelas pessoas que dizem, não, é assim e pronto, né? Costumo sempre ter muito diálogo e eu acho que é bacana, assim, é um trabalho bem, assim, na verdade, cansativo, porque você tem que se ligar em todos os detalhes, e é um processo mesmo, né? Desde que o livro chega até ficar pronto, às vezes leva meses, a gente já teve livro que levou mais de ano, inclusive, por vários motivos, porque são muitas pessoas envolvidas, né? Tem a pessoa que escreveu, a pessoa que está editando, tem a pessoa que vai diagramar, né? O designer, tem a impressão, tem a gráfica, então assim pode dar também problemas em qualquer um desses pontos, né? Pode demorar por algum motivo mais do que pelo outro. Aí às vezes volta da gráfica, tá com erro de impressão na prova, aí faz de novo, aí tá errado de novo. Então, assim, já teve livros que voltaram 5 vezes, que a gráfica Uau. sempre erra um ponto. Aí, às vezes, o erro não era na gráfica, era o designer que tinha passado um negocinho que estava errado, aí tinha que descobrir. Então, às vezes demora bastante mesmo, né? E às vezes é mais rápido. É Uhum. muito. Não saberia dizer exatamente assim se tem um padrão para isso. Mas é isso, assim. Eu acho que eu tento sair um pouco do lugar de poeta, assim, Uhum. para poder editar, mas sempre fica um pouquinho, e eu acho que é bacana isso que fica, assim. Porque às Uhum. vezes você consegue entrar ali na aquela coisa de olhar o mundo de uma outra maneira, né? Você também olha o mundo de outra maneira, então de alguma maneira você consegue se conectar com aquela loucura, entre aspas, do que a pessoa escreveu, e isso eu acho que é bacana, assim. Não tô falando que é óbvio que só poetas devam editar poesia, claro que não.
A gente tem editores fantásticos que escrevem e editores fantásticos que não escrevem, né? Pelo menos não tem livros lançados e tal. Mas eu acho que no meu caso me ajuda, assim. Acho que eu Uhum. consigo dividir as coisas, separar quando é necessário, mas também trazer para perto quando precisa também. Então, Uhum. Bacana. A Cida está dizendo que a seleção de manuscritos abrange muitos aspectos, né? É isso que você estava falando um pouco, né? Tanto aquilo que a editora quer, o mercado, o momento, às vezes é também questão de momento, né? Tem muitas questões aí, como a Cida tá lembrando aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente começou falando disso, né? E nesse momento que a gente está, né, de que a arte não serve, que as coisas têm que servir, né? Precisa, né, tudo precisa ter uma função, uma funcionalidade exata e rápida. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão aí do que para que serve a poesia, né? Você que tem a experiência de ver sua poesia aí no mundo, né? Fazendo, motivando pessoas em passeata, no ônibus, enfim. Como é que você vê essa necessidade e essa utilidade, se a gente pode chamar assim, da poesia, principalmente nesse momento que a gente está vivendo? você falou, né? Minha poesia motivando pessoas. Eu acho que às vezes também desmotiva. Esses dias Poesia desmotivacional. mas eu acho que essa é a função também da arte, né? Não é só, né? As pessoas achavam, né? Eu trabalhei em exposição de arte quando lá, sei lá, quando eu comecei a fazer estágios na faculdade, eu fui mediadora de arte na Bienal do Mercosul, de artes visuais do Mercosul, que acontecia em Porto Alegre. Agora também não sei se vai acontecer, enfim. Mas aí, às vezes, a gente tinha que falar sobre obras de arte, era arte contemporânea, então tinha coisas bem malucas mesmo. E a maior Uhum. parte dessas obras não eram bonitas, não eram belas, não eram contemplativas, assim, de nossa, que, né, eu compraria isso para colocar na minha sala porque combina com o meu sofá. Não. E aí a gente tinha que não explicar a obra de arte, porque, né, tem toda essa questão de que a obra não está ali para ser explicada, o artista não quer que tu diga assim, nossa, com esta obra o artista quis dizer tal coisa, porque na verdade o que ele quer é te fazer pensar, né? Mas tem maneiras de aproximar o público dessas obras, principalmente dessas que você olha e fala, nossa, que doideira é isso, não faço a menor ideia. Então, eles davam pra gente algumas informações que ajudavam, né? Maneira de olhar, então às vezes tinha um painel na parede que você olhava de pertinho, ele era só alguns pontinhos aleatórios e olhando de longe ele formava uma imagem e tal. Então tinha várias coisas que a gente usava, várias táticas, né, para ajudar as pessoas a se aproximarem dessas obras. E tinha coisas que eram feias e eram chocantes. Então, assim, aí quando tu falou em motivar, eu lembro que às vezes eu escrevo umas coisas que eu acho que não motivam, muito pelo contrário. Esses dias eu participei da live de lançamento do livro de uma amiga minha, e ela falou assim: eu quero que os convidados escrevam um poema que dialogue com algum dos poemas do livro, né? E eu não quero saber que poema é esse, eu só vou saber na hora da live. Aí eu escrevi, e aí eu falei assim: olha, pouco tempo antes da live começar, ela falou assim: vamos se arrumar, fazer uma coisa mais festiva, peguem um vinho e tal. Eu falei, não, beleza, mas assim, agora eu tô achando que se a vibe é essa de festa, eu acho que eu vou deprimir as pessoas. Eu escrevi uma coisa que não é. Eu tava total nessa coisa de isolamento e tal, enfim, doença e coisa, né? Eu tava escrevendo sobre isso. Aí ela falou: não tem problema, não quero coagir ninguém a escrever nada. Daí eu falei: acho que eu vou trocar de poema. Ela falou: não, vai nesse. E aí eu li, eu falei: gente, eu vou desmotivar todo mundo aqui, porque acho que era um sábado à noite, então era uma proposta mais, né, mais feliz. Mas aí no fim ela adorou e quase chorou e achou bacana. Mas é isso, assim. Voltando na tua pergunta, né? Eu acho que a função da poesia é essa, fazer a gente refletir. A mesma função da arte, de tudo, né? Assim, que é bacana no campo artístico, que a gente tem um filme, uma obra de arte, é fazer a gente refletir sobre as coisas da vida, né? E não naturalizar coisas que precisam ser questionadas e
esse olhar que a gente falou da poesia, que é um pouco estranho, talvez seja isso, assim, da gente questionar coisas que não costumam ser questionadas, e não necessariamente no sentido político e tal, que também é bacana e eu valorizo muito, mas às vezes questionar uma coisa que as pessoas já têm como. É, Como certo, como padrão, né? e naturalizadas, mesmo que daí tu olha e fala, não, mas peraí, por que que tem que ser assim, né? E aí, às vezes, já usa o humor para isso, faz um, né, já joga uma ironia, alguma coisa assim, às vezes não, às vezes vai para um lado mais pesado, mesmo uma coisa mais de drama, mas eu acho que é isso, assim, fazer pensar, questionar por que que tem que ser assim, por que que não pode ser assim, e essa coisa de usar, por exemplo, ironia, eu acho que funciona bastante, assim, pegar e entrar naquele tipo de linguagem. Sei lá, eu tenho um poema, por exemplo, que o nome é As Mulheres da Televisão. E aí eu fiz ele todo rimadinho e tal, todo bonitinho, assim, para ficar com aquele discurso, entrar mesmo em sintonia com aquele discurso publicitário, né, de mundo perfeito e mulheres que não, enfim, não têm problemas hormonais, que não tem pó, não aparece os poros no rosto, que o cabelo não tem frizz, que é tudo perfeito. Então aí eu já fiz um formato que tivesse a ver com esse tipo de discurso publicitário. Então tem coisas que a gente usa assim para tentar aproximar também, né, o poema das suas intenções, digamos assim. Mas eu acho que é isso, assim, é sempre fazer pensar, né? Seja para a pessoa se sentir bem e tal, né? Tem poemas que são mais para cima, ou seja, para ficar mal mesmo, porque eu acho que às vezes a gente precisa ficar mal para conseguir perceber certas coisas né? A gente não pode viver num mundo sempre cor-de-rosa Tudo e caminhar, né? É, a Maria Paula disse que conhece essa poesia que você falou na oficina de Spoken Words, que é muito bacana. A Solidão Coletiva falou que duas maravilhosas, imagino que sejamos nós duas, que somos maravilhosas. E a Cláudia pediu para você falar o nome da editora que você trabalha, é a Laranja Original ainda que você trabalha, né? isso, então, eu entrei na Laranja Original como autora, né? Foi muito doido isso. Entrei porque eles publicaram o meu livro, né? E aí eu acabei trabalhando lá e tô lá até hoje, assim. Porque eu também tinha essa, né? Enfim, eu era da área das letras, sou, né? E eles estavam precisando na época de outra pessoa. E meio que porque na época da edição do meu livro, eu acabei coeditando o meu livro sem nem saber que eu estava fazendo isso, assim. Eu comecei a dar uns pitacos, porque, né, os editores também eram super participativos, me mostravam várias coisas, não era aquela coisa que veio pronta, como eu falei, né, assim e pronto, não, eles deram super abertura. E aí Germana, eu vou ter que te cortar, infelizmente, porque a gente tem 2 minutos, senão, daqui a pouco, senão a gente não vai dar um fim, a hora passa rápido, infelizmente, foi super bacana. Mas eu queria que nesses 2 minutos você falasse um pouco para as pessoas se você indica alguma coisa para elas lerem, para elas verem, para elas ouvirem nesse momento, que possa ter a ver com poesia ou não, alguma coisa nesse. A Maria Paula, já? Na verdade, tem 2 minutos mesmo para a gente terminar aqui. Deixa eu ver, indicações. Gente, eu sou péssima de lembrar, assim, de cabeça, mas. Gente, fala. Oi? Ou alguma fala, qualquer coisa aí que você tenha para a gente fechar um pouco aqui. Bom, eu vou indicar um livro que eu tô lendo, que não tem a ver com poesia, que se chama O Mito da Beleza, tá? Eu vou indicar poetas mulheres, porque eu acho que a gente ainda precisa bater muito nessa tecla. Então, eu vou indicar aquela polonesa maravilhosa, que eu não sei pronunciar o nome dela, mas Wisława Szymborska, isso daí parece até um xingamento, mas ela é maravilhosa. Quem mais que eu vou indicar? Eu vou indicar uma série da Netflix que me veio agora, não tem muito a ver, mas tem a ver com essa questão feminina, que se chama Nada Ortodoxa. É uma série curtinha, só tem 4 episódios. Tô falando de coisas que eu tenho consumido agora, né? Porque, deixa eu ver, o que mais que eu posso indicar, gente? Não é pra você ficar nervosa. A ideia é isso mesmo. Leiam as mulheres, vejam, né, essas séries que também falam dessa condição.
E leiam a Germana, que é maravilhosa. A gente tem 30 segundos, então super obrigada por você ter vindo. Obrigada a todo mundo que fez várias perguntas, super participaram Muito hoje. importante, gente. Nossa, eu achei que eu nem ia ter o que falar em 1 hora, então. Sempre tem. Obrigada, viu? Até mais. Nada, Tchau, gente. tchau. Até amanhã.